Olá pessoal, tudo bem? Estou dando mais uma passada aqui para darmos uma contextualizada sobre o que a gente já aprendeu até então. Entendo que vocês devam estar passando aí pela finalização da leitura do módulo 1 e módulo 2, e estamos entrando aí no módulo 3. E eu queria passar algumas dicas para vocês agora, nessa data aí de 10 de março, justamente para já prepará-los para a atividade individual, tá? Bom, abrangência dos módulos, né? Trago aí de novo a figura da HP12C, então vocês devem ter utilizado bastante esse recurso. Espero que vocês tenham, se não tem fisicamente HP12C, vocês se utilizaram aí dos caminhos que eu passei, tanto o site como os aplicativos. E, de modo geral, no módulo 1, a gente viu um pouco alguns contextos de matemática financeira, né? Tanto aplicação de juros simples, juros compostos, valor presente líquido, né, valor futuro, cálculo de prestações, o conceito de perpetuidade, até combinou com o exercício que eu coloquei para vocês dentro do módulo 1, a questão dos fluxos não uniformes, justamente para a gente entender um pouco na calculadora do ZC como é que a gente faz esse conjunto de cálculos olhando a parte de fluxo de caixa, né? E também um pouco de taxa de juros a gente viu também. Então, o exercício justamente na sala foi para a gente refletir um pouco, porque quando a gente está comparando projetos com um projeto que ele tem um certo nível de ganho infinito, fica um pouco difícil até a gente conseguir, digamos assim, competir, né? O investidor, de maneira geral, ele quer que traga valor para ele. A maneira de trazer valor para o investidor, eu sempre digo que existem duas maneiras principais. A primeira maneira é trabalhar em algum projeto, né, que aumente a receita ou diminua o custo, mantendo a mesma receita, no sentido de que haja aumento de lucro, né? E se isso for refletir o infinito, é muito melhor. E a segunda maneira às vezes a gente tem projetos que a gente sabe que a gente trabalha num contexto de mercado com muita concorrência, e às vezes existem novos entrantes, né, ou ameaças que fazem com que a gente perca a receita. E a gente precisa ter sempre projetos, e a gente precisa ter projetos novos entrantes aí, que façam com que a gente permaneça com a mesma receita ou até cresça a receita. Por isso que assim, o investidor, quando a gente fala em organizações, ele está muito mais interessado em projetos que tenham VPL positivo, por isso a questão do VPL, e que de uma maneira geral eles se perpetuem, né, e que com isso ele consiga ter uma taxa de retorno atrativa, tá? Isso culmina com o módulo 2 e 3. Então, essa pincelada do módulo 1, no sentido de entender um pouco o uso da matemática financeira, ele abre caminho para o módulo 2 e 3. Se a gente for fazer uma analogia com o e-book ele já entra muito mais nos aspectos de organização, como o módulo 1, né? E depois ele já entra nos métodos determinísticos, que é justamente todas essas contas que a gente fez aí com a HP12C, ele já entra no módulo 2. Então, assim, dentro do nosso conteúdo online, o módulo 1, 2 e 3, ele fecha com o conteúdo do e-book. Então, uma dica muito importante que eu passo para vocês agora, terminando a leitura do módulo 2, indo para o módulo 3, agora chegou o momento também de vocês terminarem a leitura do e-book do módulo 1 e 2, né? Porque no e-book, quando vocês entrarem no 3, vocês já vão entrar em outra temática. Mas, assim, a parte de cálculos, a maior parte mais ampla dos cálculos, ela já aconteceu no módulo 1 e 2 e do e-book, né? E até o módulo 3 do online, tá? Então, o que a gente viu no módulo 2, né? A gente viu essa questão do ativo, passivo e capital de giro, né? Então, é isso, os itens em vermelho aqui, mais como conceito e como contexto, o que a empresa procura
obviamente, é investir em projetos, né? E esses projetos, eles também não, eles precisam, para que haja investimento, tem que haver capital de giro, né? E a gente já começou a ter um entendimento do fluxo de caixa descontado, que é o nosso principal modelo de entendimento de viabilidade e que até vai servir de exemplo para a nossa atividade individual. Então, é muito importante que vocês entendam o conceito de fluxo de caixa descontado. A gente tem aí na, na última unidade do módulo 2 um exercício bem forte sobre isso. Tem vídeo, tem material em PDF, tem prática, então é importante que vocês... Eu estou reforçando em sala de aula como é importante vocês treinarem bem a questão da criação do fluxo de caixa financeiro, né, aquele que interessa para o acionista, e esse contexto de trazer ele, de levar ele dentro do tempo e trazer ele a valor presente, justamente para a gente poder ter um entendimento do que é esse contexto, para depois entender o contexto de VPL, né, valor presente líquido. O módulo 3 ele reforça, do online, ele reforça essa questão dos modelos determinísticos, né? Falando aí de payback simples e descontado, essa analogia entre taxa interna de retorno ou VPL, né? Tem gente já perguntando na sala, puxa, Klaus, por que não pode ser a taxa interna de retorno? Gente, vocês ainda vão aprender sobre o IL, que é o índice de lucratividade. Aí vocês vão ter o entendimento, com a leitura do conteúdo, o que são projetos mutuamente excludentes, projetos dependentes e outros métodos de avaliação. Não tem certo ou errado. Depende o como a organização está. Mas, por exemplo, organizações com problemas de capital de giro, muito possivelmente eles vão precisar captar. Precisando captar, sim, a taxa interna ela é muito importante, né? Porque tem essa questão assim, como eu tenho que captar que taxa, né? E às vezes o projeto, para ele ser rentável, a taxa interna que ele tem que captar no mercado é pelo menos 5% ao ano, 6% ao ano, é muito baixa, né? E às vezes tem dificuldade, por isso a empresa tem que estar saudável para conseguir captar essa taxa. Então depende muito do contexto, mas empresas muito saudáveis financeiramente, com caixas grandes, né? Com caixas aí 5, 6 vezes o capital, o ativo, dos ativos da empresa, obviamente elas vão usar capital próprio para isso. Usando capital próprio, aí vem essa questão de perpetuidade, né? Eu, como dono da empresa, o que eu quero? Eu quero crescer a minha riqueza, eu quero faturar mais, eu quero ter mais receita. Eu sei, quanto mais eu faturo, em média as empresas têm de 10 a 20% de lucro líquido, é só fazer conta. Quanto mais a minha base cresce, mais aparece meu lucro. Quanto mais cresce o lucro, mais eu distribuo dividendos. Quanto mais eu distribuo dividendos, maior a minha taxa de retorno, né? Então, dependendo muito do contexto da empresa, ela não está muito interessada em taxa interna de retorno, em TIR. Ela está interessada em valor absoluto. Qual vai ser o meu valor presente líquido? Quanto, afinal, na real, se eu fosse investir 300 mil, quanto na real eu estou crescendo o meu faturamento? Quanto estou crescendo minha receita para sobrar mais, né? E às vezes estão muito mais interessados com isso, porque na cabeça do investidor, opa, geralmente 15 a 18% sobra desse valor. Então, quer dizer que eu vou todo ano embolsar, né, ter dividendos na ordem de tal valor. Então, é isso que o investidor pensa. Então, depende muito do cenário. E depende muito também das características do projeto, né? Do tempo do projeto. Por isso tem essa questão de projetos mutuamente excludentes ou dependentes. Se um depende do outro, né, às vezes eu tenho que fazer os dois, porque se um não é feito, o outro também não sai. E aí eu tenho que ver qual é o benefício em valor presente líquido, taxa interna de retorno, dos dois sendo feitos juntos, né? E assim outros métodos de avaliação. Então, agora vocês começam a entender a importância da gente, agora com a leitura do módulo 3, a gente fechar essa questão do entendimento dos cálculos, né? Porque isso tudo é muito importante para determinar se um projeto é vantajoso ou não para um investidor.
E aí a gente vai combinar com o módulo 4, que no e-book acaba sendo o módulo 3, que a gente vai falar sobre capital próprio de terceiros, ou seja, uma vez decidido que a gente vai investir naquele projeto, o que é melhor, captar do próprio acionista, que é capital próprio, ou ir para fora e captar com terceiros, né? Tem o conceito de alavancar, a gente vai ter uma série de conceitos aí que vão fechar, então, o contexto que é esse contexto de viabilidade, tá, gente? Então, eu só queria passar isso para vocês. É importante que vocês agora tenham esse cuidado de se consolidar bem com a leitura do e-book e a leitura do conteúdo online até o módulo 3. Quem está em dia, tudo certo, mas quem está chegando agora, aí tem o módulo 1, 2 e tem o 3 agora essa semana para a gente fechar bem esses contextos. Pratiquem bastante. Eu sei, tem gente já compartilhando na sala de aula que tem alguns exercícios aí ao final que não estão batendo 100% com as contas que vocês estão fazendo. Alguns eu já sinalizei que realmente não estão certos, mas que bom que já houve um entendimento e até uma correção do exercício. São poucos, obviamente, de 2 a 3 exercícios, mas isso é bom que vocês também estão conseguindo até corrigir coisas que não estão 100% corretas, digamos assim, né? Pedimos desculpas por conta desse episódio, também já avisei a coordenação para fazer acerto do conteúdo, mas tudo certo. Eu estou percebendo que vocês estão com um entendimento bacana em cima do assunto, tá, pessoal? Então, bola para frente, bom módulo 3 para vocês aí, e por favor, não deixem acumular muito conteúdo, tá? Até mais então, pessoal. Tchau, tchau.